Estamos ao vivo aí no Instagram. Muito barulho aqui na Avenida 7 de Setembro. Bloco Haja Cu no Pau. Acabou de passar. Não sei se era o bloco Curral do Pissa, mas eu acho que era o Haja Cu no Pau. E hoje a gente vai entrevistar num bate-papo rapidamente, num papo extremo, pelo canal Pará Extremo, o pastor Fagner, que vai entrar já já. Só lembrando, pessoal, que esse conteúdo ele vai estar no YouTube também, né? Acho que amanhã ou depois eu tô baixando esse conteúdo aqui do Instagram e postando lá no YouTube. Estou esperando aqui o pastor Fábio entrar pra gente bater. Não tenho tantas referências do pastor Fábio, mas é até bom que a gente possa se conhecer aqui pessoalmente, né? Há quanto tempo ele reside aqui em Curuçá, é casado com quem, como foi para ele vir aqui para Curuçá. Já temos aqui um Anderson Beto. Fala aí, Anderson. Pela foto que está aparecendo aqui pequena, eu não estou lembrando, mas pode deixar uma mensagem aí. Anderson Beto. Fagner já entrou. Então vou apresentar vocês aí, pessoal. O pastor Fagner de Curuçá. Como eu falei, não sabia, não sei a origem dele. A gente tem conversado aí um pouco mais de um mês. Então hoje a gente vai saber, né? É até bom que a gente também vai aprendendo com vocês aqui. Quem é o pastor Fábio? Há quantos anos ele reside aqui em Curuçá? É casado com quem? Veio da onde? É família de quem? Tudo a gente vai conhecer hoje. E amanhã nós estaremos lá quebrando tudo. Eu, Cebola, Maurício Santos, na Rádio Curuçá FM, no programa Hora da Graça, com o pastor Fagner. É pastor Fagner Martins. Não é isso aí, meu amigo? Pode entrar aí, mandar o convite, que eu vou te aceitar. Tudo ok? Deixa eu entrar aqui pelo meu Instagram, ver se estamos ao vivo aqui. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Amanhã estaremos na Rádio Curuçá, 2 horas da tarde. Peço para vocês compartilharem esse conteúdo e acompanhar a gente 2 horas da tarde no programa Hora da Graça, pastor Fagner Martins, quebrando tudo lá, pessoal. Mostrando aí do porquê mudamos. Curuçá Extremo agora se tornou Pará Extremo, beleza? Aqui atrás no vídeo, ó, um pouco do nosso trabalho passando aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos saber um pouquinho aí do nosso amigo pastor Fagner Martins. Ele já mandou o convite. Vamos aceitar aqui. Começando ainda, o bloco tá ali aproximadamente pelos Correios, mas ainda dá para escutar nitidamente. Pastor Fagner, esse é o cara. Ei, meu amigo! E aí, pastor? Boa noite! Tudo bom? Tudo ótimo! Prazer, boa noite! E aí, pastor, como é que estamos de áudio aí? No meu caso, tá tudo top. Quero só ajeitar tá me vendo aí? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo bem aí? De áudio? Alô, Tá Fagner? me ouvindo bem? Pode falar aí. Tá me ouvindo bem? Agora, positivo. Você tá me escutando bem? Tô te escutando bem. É para dar uma aumentadinha. Pô, satisfação. Sim, pastor. Olha. Que Deus abençoe Pois não, todos pode falar. nós. Vou logo te falando que eu não sou um pastor muito formal, né? Um pastor muito aquele formalismo. Sou um pouco diferente. Não é o Bruno, mas é diferente. Eu não sou o Bruno. Inclusive, eu tive a honra de conhecer o Bruno. Cara muito legal, cara muito humilde, cara de um testemunho incrível. Ele é amigo da minha esposa, assim como você também, né? Estou te conhecendo agora há pouco tempo, mas minha esposa te conhece. E eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, Christian. Sei que você que vai me entrevistar amanhã, que eu vou te entrevistar, né? Mas eu tenho uma admiração pelo teu trabalho, cara, porque eu trabalho, Christian, há 20 anos com jovens. E eu vim para Curuçá aqui há 8 anos.
né, mais ou menos, 7 anos, 8 anos, 8 anos. E eu tenho uma admiração muito pelo teu trabalho, porque eu faço esse trabalho com a juventude, faço esse trabalho com... Preparei até um negócio que é a cara do teu canal, olha. A cara da tua parceria. Mostra aqui o Wesley. Como é? Eu estou aqui com o Wesley, que eu quero que tu conheça. Meu produtor aqui. Eu quero que tu conheça o Wesley, que ele é muito gente boa e muito profissional. Olha, achei umas coisas aqui, a cara do teu canal. Ó, vou te mostrar, ó. A cara do teu canal. Ó. Legal, pastor. Eu tenho umas coisas assim, sabe? Eu tenho umas coisas assim, eu tenho umas estratégias meio loucas. Deus, a Bíblia fala que existe tipo de chamado diferente, há dons, né, ministeriais diferentes, né? E a diversidade de dons e ministérios, né? E eu sou esse ministério de eventos, esse ministério de jovem, esse jeito de falar bem solto, né? E eu costumo usar essas estratégias para a gente evangelizar, né? Pregar o amor do Senhor Jesus para a nossa juventude, assim, sem julgamento, sem me ser mais santo que os outros, mas entendendo que Deus fez uma obra na minha vida e Deus tem esse chamado para mim para que eu desperte outros jovens, né? Porque quem está te falando aqui é um cara que é todo certo, não. Um cara que tem um testemunho muito forte. Ei, pastor, eu queria saber assim, a igreja, a denominação, ela também meio que tem, cada denominação ela tem uma regra, né? É como se fosse uma instituição. A sua, em específico, ela dá liberdade para os pastores fazer do modo que sabem ou tem que seguir uma regra? Não, eu tenho muita alegria, assim. Claro que, por exemplo, eu tenho um programa de rádio, né? E estou tentando trabalhar nas mídias sociais, mas se falando da Igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja que sempre teve uma diversidade muito grande, né? Por exemplo, eu aceitei Jesus, ali que a gente chama, né? A gente chama de aceitar Jesus, não é um gesto, né? De entregar a sua vida para Deus, entender o processo. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Me afastei depois. Mas quando eu entendi que Jesus me chamou, eu tinha 17 anos. E naquela época, já tinha dança, já tinha programa de televisão. Eu tenho hoje 42 anos, só para explicar. Eu sei que eu tenho essa cara de 15, mas eu tenho 42. Mas é verdade mesmo, parece bem mais novo. Eu tenho 42 anos. E assim, Christian, a igreja tem muita diversidade. Nossa igreja trabalha muito com jovens, tem pregadores, palavra forte, muito louvor, pessoas que têm um talento para teatro, né? Para fazer teatro. Outras pessoas têm talento para música, né? Eu ministrava também. Outros tocam violão, guitarra, bateria, para música. Outros são cantores, são ministros. Outros dançam, né? Outros desenvolvem outras áreas, né? De missão. Então, assim, a nossa igreja é uma igreja eu posso dizer, de muita diversidade, né? Muita diversidade. E Deus vai, conforme o chamado, né? Acho que está um pouco torto, né? Não? Conforme o chamado de cada um. Por exemplo, eu já fui pastor titular de 3 igrejas, né? Eu abri uma obra lá em Ananindeua, né? Quando eu fui chamado para ser pastor, eu fiz o que a gente chama de ITQ, que é um curso teológico, né, quadrangular. A gente faz 3 anos, né? Eu fiz os 3 anos. No segundo, mais ou menos, alguém disse, cara, tu é pastor. E eu sempre gostei de trabalhar com jovem, né? Eventos. Ele disse, cara, tu é pastor. E aí eu comecei a entender a vontade de Deus, que Deus estava me chamando para aquele propósito, né? E quando eu me tornei pastor, eu abri uma obra lá no Icuí, lá no conjunto Tauari, no Icuí, ali por trás da Grande Governador, mais ou menos ali. Não sei se tu conhece ali. Eu abri uma obra ali, né? O pastor disse, olha, tu é pastor e vai lá e vai dar certo, porque Deus é contigo. E eu fui, né? E Deus foi comigo mesmo. Eu passei ali 2 anos maravilhosos, quase 3
foi uma grande bênção, Deus me usou muito ali. E depois aconteceu algumas coisas na minha família, também uma grande tragédia. Eu perdi meu irmão mais novo. E também, naquele momento, tive uma relação muito conturbada. Eu já estava vindo, eu estava afastado de Deus, e quando eu voltei para Deus... Primeiro tem que contar a história, né? Eu aceitei Jesus com 17 anos. Com 21 anos, eu me afastei de Deus, né? Me deixei levar, muito jovem. Eu sou nordestino, viu, Christian? Sou do Rio Grande do Norte. Sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. E lá que eu nasci. Mas eu só nasci lá. Eu fui adotado no Pará, né? Não tenho nada, não tenho... Se você ver, eu não tenho nem o sotaque de nordestino, porque eu fui criado aqui. Então você chega para o Pará com quantos anos lá do Nordeste? Eu chego com 6 anos. 6 anos. Ah, muito tempo. Meu pai trabalha de prestação, e eu fui criado ali na Guanabara, na cidade nova, ali na Nideu. Então, eu tive com 17 anos, despertar da fé, que a gente chama. Aceitei Jesus, né? Comecei a trabalhar para Deus, era músico, e o músico empolgado, o músico cheio de alegria. Pastor, eu costumo dizer assim, eu tenho um tio que ele é pastor, ele é meu tio porque ele é casado com a minha tia, né, legítima. Ele falou: Christian, no tempo que eu era doido, né, eu e meus amigos, eu queria ter um testemunho, só que eu sou pastor e eu não posso mentir, porque assim, ele nunca foi rebelde, ele nunca bebeu, ele nunca fumou, ele não deu trabalho para a mãe dele, então ele não quis criar uma história. E eu te pergunto, o que tu já fez que deu tanto trabalho para tua mãe, para o teu pai, se é que você fez, né? Algo. Pois é, esse testemunho do teu tio é muito verdade. Eu também gostaria de dizer que eu nasci na igreja, que eu fui um jovem da igreja, que eu nunca me afastei, que eu queria falar isso também, mas não é a verdade, né? A verdade foi que eu sempre fui um jovem calmo, sempre tranquilo, conheci ali a igreja através de um convite de uma pessoa e me apaixonei, tive um encontro sobrenatural com Deus, mas na caminhada da vida, ou você se coloca diante de Deus e se envolve, né? Ou as pessoas vão te envolver, e se você não entender o que Deus quer fazer na sua vida, você acaba tendo outros rumos. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive muitas consequências, mas respondendo a tua pergunta, com 20 anos eu me afastei de Deus. Com 17 eu vivi aquele momento na igreja de música, mas nunca me aprofundei na palavra de Deus, nunca levei Deus a sério, né? Entendi. Gostava de estar na igreja, no grupo de jovem, mas não tinha ainda sentido a transformação de Deus dentro de mim. Eu uso essa expressão. E aí, com 20 anos, eu me afastei de Deus e conheci um mundo, Christian, que eu não conhecia. O mundo... E quando eu conheci o mundo, Christian, eu conheci o mundo assim bem, né? Não julgando ninguém, mas a verdade, né? Eu curti a festa de aparelhagem, forrozão. Eu já fui em muitos lugares ali em Belém. Bebia muito, né? Nunca fiz assim muita loucura, sabe, Christian? Qual era? Posso ser aqui um bate-bola bem descontraído aqui, usar claro. Posso? Claro. Assim, a minha curtição era... Voltar aqui pra gente dizer. A minha curtição era namorar, tomar gelado. Namorar, beber. Eu sou do tempo aí do Ipanema, da Cidade Nova. Curti ali do Chamegão, Bar do Gordo, Arterial 18. Eu nunca, assim... Eu nunca gostei muito assim de carnaval, assim, né? Quando eu curtia, né? Eu nunca gostei muito de carnaval, assim, porque eu tinha medo. A verdade era essa, eu tinha um pouco de medo de curtir carnaval, porque na arterial, assim, em alguns lugares que eu ia, tinha muita arrastões e tal, eu era meio preocupado com isso. Mas, assim, eu gostava muito de estar em lugares, assim... Fumava, pastor? Assim, fumou cigarro? Não, nunca fumei cigarro, não. Mas bebida eu conheço um bocado, viu? Então, e drogas? Apareceu para ti? Qual era o teu contato com droga? Apareceu. Eu tinha amigos que
colegas que infelizmente foram para esse lado das drogas, pro lado do cigarro, pro lado... Mas a minha questão ali, dos 20 anos até os 27 anos, mais ou menos, era eu curtir som de aparelhagem, era casa de reboco, forró, era Ipanema, som lá da praça, era essas casas de forró e essas casas de aparelhagem, até porque eu tinha amizade com um pouco da galera da equipe Tô Nem Vendo, me lembro, a equipe Tô Nem Vendo de Marituba, aí tinha alguns amigos lá, o Júnior Gordo, aí a gente ia com uns rock doido, aí eu ia me levar para um lado, a gente ia para o outro, aí a gente fez amizade com Edilson e Edielson, conhece? Oh, claro, claro, claro. Pois é, aí eu fiz um negócio, sempre fui empreendedor, né? Eu me lembro que eu fiz um negócio do Ice naquele tempo, sabe? Ice. Sim. Logo quando surgiu o Ice, né? Aí eu comecei a vender Ice, sabe? E eu cantava à noite também, né? Como eu cantava, tinha o dom de cantar. Eu tava vendo entrevistando outro dia um rapaz muito engraçado. Aí eu pedi uma música do Nelsinho Rodrigues, porque eu pedi, brincando com ele, né? Eu curtia muito Nelsinho Rodrigues, Vanderlei Andrade, esses bregão aí, eu curtia esses bregão que era mais tranquilo, né? Antes desse trem, eu cantava, né? Na noite, assim, Alan Tamandaré, Palhoça, cantava em Mosqueiro. Então foi assim, 7 anos de muita curtição, mas assim, a minha curtição era bebida e namorar. É só isso. Entendi. Correto. E pastor, me diz uma coisa, quando você fala assim, eu curtia, eu fazia, É é verdade, claro né? que não, é claro que festa, eu concordo, porque assim, ó, eu não curto festa, eu não curto carnaval, para mim carnaval ele tem outro significado, é família, é estar com a minha família, e eu gosto de fazer algumas matérias, mas assim, eu não consigo mais curtir o carnaval, me envolver como eu saía. Agora, o que a igreja ela consegue trazer também para dentro da igreja, para essa juventude? É errado escutar uma música do mundo, escutar um techno melody, um brega? É recomendado? Como é hoje essa relação com o jovem? Olha, Christian, eu vou te ser honesto. Isso aqui é eu falando, tá? Isso aqui é eu. Esse é eu, Fagner Martins, né? Quero deixar bem claro, isso aqui é eu falando. Eu não sou muito amante de fanatismo. Eu acho que Deus fez uma obra na minha vida, eu entendi, né? E eu entendo o processo de Deus na vida de cada pessoa. Né? Por exemplo, eu não julgo aquele meu irmão que bebe, que faz... Eu não julgo essa pessoa. Né? Eu tive um momento que eu bebia bastante, depois eu fui entendendo, com aquela semente que Deus plantou na minha vida, eu fui entendendo que aquilo ali não era bom para mim. Né? Por exemplo, eu trabalhava ali na ponta a ponta, ali na José Malcher, ali, curtia muito com meus amigos ali. Eu tinha uma moto Suzuki, comprei zerado, e eu saí de lá meia-noite na sexta-feira, e só Deus, só uma obra muito grande deu na minha vida, porque eu saía de lá, a gente chamava altamente embriagado, né? Meia-noite, 1 hora, e saía de moto, Christian, lá da José Malcher até a Guanabara, onde eu morava, né? Até a Cidade Nova, onde eu morava, até o Paá, onde eu morava. Então, era muito arriscado aquilo para mim. Né? Só Deus mesmo. Né? Esse cara vinha bebido. Né? E eu fazia esse trânsito da Almirante Barroso todinha. Quantos tu já ouviu falar que morreu ali? Com certeza. Por causa do acidente. Né? E eu vinha altamente porre, posso dizer assim. Toda sexta. Então eu fui entendendo que aquilo ali não era bom para mim. Deus foi falando no meu coração, no processo. Eu fui largando. Como eu te falei, esse período de 20 anos até os 27, eu era muito jovem, né? Conheci a questão da mulher, namorava muito, né? Comecei a namorar com uma adolescente, engravidei ela, hoje eu tenho um filho, né? Eu tenho um casal. Então eu tive muitas consequências, porque assim, você conhece a história de Davi, né? Davi pecou. Deus perdoou os pecados dele, mas não livrou ele das consequências. Então, eu tive muitas consequências ruins na minha vida por conta daqueles 7 anos, sabe, que eu deixei aquilo que Deus queria para mim, que eu entendo que é hoje. Aquilo que Deus queria para mim. Deus sempre teve um chamado
chamado na minha vida desde os 17 anos. Então, eu larguei, fui me envolvendo, fui largando, fui sendo irresponsável com Deus, com o meu trabalho, com aquilo que Deus, com o chamado que Deus tinha para a minha vida. Isso foi eu. E aí fui irresponsável. E depois, eu creio que Deus me perdoou, Deus me deu uma nova chance, mas não me livrou das consequências. As consequências eu tive que arcar com elas. E como o pastor Fagner chega em Curuçá, que era para ser no início a pergunta, mas agora deixou. O papo é isso, o papo ele não tem rumo, né? Ele vai para cá, vem e volta. Como você chega em Curuçá? Há quanto tempo? Pode me cortar aí, que o pastor fala muito, né? Não, aqui o espaço é seu. Christian, assim, como eu te falei, eu trouxe muitas consequências. Cheguei na cidade de Curuçá depois de viver um momento muito difícil com a minha família. Já voltei para Deus ali com 28 anos, comecei a caminhar de novo. Eu te digo, Christian, quando a gente conhece, tem um chamado Deus no início, ele é maravilhoso, sabe? Mas você que tem chamado, se afastar de Deus e ter a força de voltar, não é fácil. Não é fácil. Entendi. É por isso que eu não julgo meus irmãos, eu apoio meus amigos, apoio as pessoas, porque cada um tem seu chamado. Cada um Deus vai chamar de uma forma diferente, né? E com 28 anos Deus começou a trabalhar na minha vida de volta e eu comecei a trabalhar, comecei a ter responsabilidade de novo. Eu sempre tive uma profissão, eu sou técnico de máquina de costura. Trabalhei na Sinja, trabalhei nas autorizadas. Então comecei a voltar com 28 anos ali, trabalhar para Deus e fui uma caminhada, um processo foi acontecendo. Passei por uma tragédia muito grande, fui perder meu irmão. Minha família passou por um processo muito difícil. Tive uma separação também, foi um processo muito difícil. Cuidar dos meus filhos separados foi muito difícil, né? E como eu tinha, assim, ainda não era pastor, mas como eu tive essa questão, eu tinha filhos, então foi um processo muito difícil. Então, mesmo assim, passei 2 anos lá, lutando. E através de um grande amigo da nossa família, o Alves, não sei se tu conhece, Alves, Ribamado, amigos que nós temos lá no Arapiranga, ele nos convidou para essa cidade há 8 anos atrás. E meu pai, eu queria dar um conforto ao meu pai, queria ajudá-lo, né? As lembranças de... Não que a gente estivesse devendo nada, ninguém não era isso, mas as lembranças, né, de muitas coisas. Meu irmão morava no Rio Grande do Norte, veio para Cidade Nova morar com a gente. Então, meu pai estava sofrendo muito e eu estava caminhando para ajudar meu pai, ajudar minha família. Eu vim fazer um trabalho aqui, seria em Castanhal, mas viemos aqui para Curuçá, recomendado pelos nossos amigos do Arapiranga, e vim fazer um trabalho, seria assim, Cristian, eu ia fazer um trabalho, isso há 8 anos atrás, eu ia fazer um trabalho aqui para o meu pai e eu ia voltar para Deus. Me apaixonei pela cidade. E quando eu cheguei aqui, o prefeito, que é hoje o prefeito Tarrafa, tinha acabado de assumir, acho que é 7 anos, 8 anos, ia assumir, né, alguma coisa assim. Que eu tenho uma amizade hoje com a gestão, com um amigo, até aproveito para mandar um abraço para o prefeito Tarrafa, para o vice Hamilton, para o amigo Jean, que é muito amigo meu pessoal, o amigo Jean Carlos, Augusto, os nossos gestores aqui do município. Eu tenho muito respeito e gratidão. Eu acho que nosso dever como servo do Senhor é orar pela nossa liderança. A Bíblia fala sobre isso, né? Orar pelas nossas autoridades. E eu tenho muito respeito pelas minhas autoridades, pela liderança, pela aqueles que são líderes hoje no município. E a verdade foi que eu me apaixonei pela cidade. Tem até uma brincadeira, né, aí que diz que quem bebe a água, né, cruzado, né, já sai mais do mesmo jeito. Então essa brincadeira, então... E Fagner, e aí aonde entra a nossa jovem aí, Yaya, como foi para te ter esse conhecimento, para te conhecer, esse primeiro contato? Queria saber um pouco aí. Pois é, passei por esse momento difícil, Deus me deu uma oportunidade e comecei a trabalhar em Curuçá. Levantamos uma grande geração aqui, uma grande geração de jovens. Eu tive um trabalho aqui com a juventude de Curuçá, até hoje muito reconhecida. Eu tive um trabalho aqui frente à geração Shield,
muito expressivo. Eu reunia 200, 300 jovens na nossa igreja. Eu ia mais de 500 em eventos. Eu fiz um evento no Colégio Maria Luísa, conhece? Conheço. Eu fiz um evento de mais de 500 jovens, né? Levei mais de 300 jovens de Curuçá para Castanhal, para um retiro. Para um retiro, não, eu levei para um congresso de jovens. E lá o meu coordenador era o pastor Valdito, não, era o... Esqueci o nome dele, era o pastor irmão do pastor Valdito, que me convidou, Eliseu Gomes, pastor, ele era coordenador de jovens, e ele ficou tão surpreso com o nosso trabalho aqui em Curuçá, eu já à frente dos jovens, né, comandado pelo pastor Anderson, muito meu amigo, ele era o pastor da igreja, e quando eu chego aqui, eu vim para fazer o trabalho do meu pai e voltar, mas me apaixonei pela cidade, queria trabalhar aqui, comecei a trabalhar, e com esse dom de trabalhar com jovens, o pastor Anderson disse, olha, você não conhece muita cidade, me ajuda aqui, vamos trabalhar juntos. E eu senti quando ele falou comigo, eu tinha que assumir uma outra igreja, né? Como um pastor igual o pastor Anderson, eu tinha que assumir uma outra igreja. Mas quando ele falou comigo assim, você não conhece muita cidade, você não quer ficar aqui comigo, você é talentoso, você tem um... fizeram uma pesquisa comigo, né? Da onde eu tinha vindo, assim que você está falando. Fizeram uma pesquisa comigo, os trabalhos que eu tinha feito. Então, eu já tinha sido coordenador de adolescente na nossa igreja. Tinha um trabalho muito reconhecido com a coordenadora de adolescentes do estado do Pará, da Igreja Quadrangular. Então, fizeram uma pesquisa comigo e descobriram que eu tinha esse talento para jovem. E aí eu comecei a ajudar esse pastor, que até hoje é pastor aqui em Curuçá, que é o pastor Anderson, da Igreja Quadrangular, ali na Gonçalo Ferreira, próxima à delegacia. Eu estava lá agora há pouco. E a gente fez esse trabalho com jovens de muito sucesso. Foram quase 3 anos de muito sucesso. Muitos jovens aceitaram Jesus, muitos jovens foram impactados, vidas transformadas. Trabalhar com jovens não é fácil, mas é muito prazeroso. E aí, nesse processo, aconteceu muitas lutas na minha vida. Deus me chamou para outros chamados, nós chamamos de chamado. E aí, eu vi a Yaya, que vocês conhecem, né? Yaya, e a gente se conheceu ali, começou a conversar por telefone depois de um tempo, e eu conheci ela, né? Conheci um pouco o Nedson, o Malo, né? Conheci ele um pouco, porque ele teve uma empresa e ele pediu para mim uma ajuda. Mas ela já era da igreja? Ela já estava na igreja, né? Eu já não estava mais, né? Eu já não estava mais na igreja, estava em outra igreja. Fui fazer um trabalho em outra igreja, depois fui para Goiânia fazer uma missão. E aí aconteceu que roubaram a moto dela, né? Roubaram uma moto dela, na frente da casa dela, um assaltante foi, meteu. E eu, conversando, o caso começou a repercutir muito, e eu, por trabalhar com jovens, ela me disse, pastor, roubaram a minha moto. Eu conheci o Mala, e ela me comentou, e eu ali estava só algum tempo, mais de 2 anos solteiro, né? E vivendo ali, né? Trabalhando para Deus, mas com aquela, eu vou confessar, com aquela solidão dentro de mim, né? Comecei a chorar para ela, comecei a falar da minha vida para ela, tentar ajudar ela, e acabei me apaixonando por ela, e até vim de Goiânia, comecei a conversar assim mais próximo com ela, que eu não a conhecia o Mala, mas não conhecia ela, e a gente começou a jantar junto, né? E a gente começou eu que cheguei, ela já tinha entregado a vida dela para Jesus, ela tinha se batizado, né? Estava congregando na igreja, eu estava em outra igreja. Eu volto para Curuçá e o pastor me dá o desafio de ir para São João da Ponta. E aí, São João da Ponta, quando eu estou lá em São João da Ponta, eu faço uma amizade com ela. Quando eu estava em São João da Ponta, eu faço uma amizade com ela, e a gente começa a se conhecer e nos apaixonar, e eu louvo a Deus pela vida dela, que a gente se conheceu, e namoramos 1 ano e 2 meses. Eu digo, olha, eu sou pastor, né? Eu tenho esse chamado. Deus me chamou de uma forma diferente. Eu estou apaixonado por você. Se você estiver da mesma forma, eu quero te chamar para um compromisso mais sério, porque comigo tem que ser compromisso sério. Entendi. E aí aconteceu, a gente já está há mais de 3 anos casados, namoramos 1 ano e meio e casamos tem
mais de 3 anos, já temos 4 anos, mais ou menos, quase 5 anos juntos, né? E aí, pastor, o que é que você, né? O pastor ele tem que ser visionário, ele tem que enxergar além do seu tempo. O que é que você aí almeja para o nosso município, já com essa visão de amar Curuçá, de vestir a bandeira, de se sentir curuçaense? O que é que você enxerga aí para esse futuro, para esse novo cenário aí que se abre o município de Curuçá? O que é que você gostaria, o que é que você enxerga? Olha, Christian, como eu te falei, eu estava em São João da Ponta fazendo trabalho, minha esposa foi lá comigo, me ajudou, e ela passou por um processo muito difícil. Depois, em outra oportunidade, eu conto sobre o testemunho também. Foi algo assim, dentro do nosso casamento, muito difícil. Na verdade, eu vou te falar aqui, né? Tranquilo. Na verdade, eu vou te falar aqui. Nós engravidamos, né? Tanto eu como a Nayá, ela engravidou e a gente brinca assim que nós engravidamos e aconteceu. Deus sabe todas as coisas. Ela acabou com 2 meses, quase 3 meses, perdendo, né? Foi um processo muito difícil para ela, né? Para mim também, muito difícil, apesar de eu ter filhos. Ver ela sofrendo foi um processo muito difícil para mim, né? Eu amo minha esposa, foi um processo difícil, ela ficou bem em choque, eu também, né? E achamos melhor, muita coisa aconteceu, não tem tempo para falar, mas a gente achou melhor retornar, cruzar, cuidar um pouco dela, cuidar um pouco de mim também e trabalhar aqui no município, porque, como eu te falei no início da conversa, eu me apaixonei pela cidade, a cidade de São João da Ponta também, uma cidade muito abençoada, eu tenho muitas amizades por lá, foi um prazer também trabalhar lá, mas vim para a cidade de Curuçá, minha esposa muito curuçaense também, a família toda, né, muito curuçaense, e deu muito apaixonado aqui, Deus me chamando para fazer algo aqui, ainda com a juventude, de ajudar de alguma forma, de trabalhar, desenvolver a minha empresa de máquina de costura no município, que não tem aqui, né? Então, eu estou lutando pela minha empresa, a empresa que trabalha com assistência técnica de máquina de costura, a Universo Máquina, lutando com a minha esposa ali, nós dois juntos, sofrendo dores e com ela e ela comigo, a gente lutando aqui. E hoje a gente tem já conquistado vitórias no município. E eu estou assim, muito esperançoso, sabe, Christian, de trabalhar de alguma forma. Eu tenho orado a Deus, quero trabalhar nesse segmento da juventude, que é o que Deus me chamou para fazer. Eu não sou... Quando a gente fala assim, pastor, a pessoa diz logo que pastor pensa naquele cara da igreja, aquele cara sério, aquele cara que vai, né? Eu não sou muito esse cara. Sou o cara de eventos, sou o cara do futebol, de interagir, de fazer brincadeira, de fazer estratégias, de dinâmicas. Eu fiz muitos eventos aqui na cidade de Curuçá, eventos diferentes. Pastor Wagner, eu imagino a cobrança que deve ser para ti, porque assim, o pastor já tem esse peso, o evangélico já tem esse peso. Imagine um pastor. Por exemplo, quando eu me batizei, eu lembro que as pessoas já me olhavam com outros olhos. Eu fui no folclore para comer, né? Acho que era o fim de tarde, para comer algo, e as pessoas no outro dia, aqui meus vizinhos estavam falando, Christian, mas tu não é batizado, por que tu tá indo pro folclore? Então, Fagner, a gente fica com medo, não é de Deus, é as pessoas que fazem a gente ter medo de Deus, não é verdade? É verdade, cara, pelo julgamento. Por exemplo, eu sempre fui atacado nessa questão. E honestamente, Christian, eu não estou nem aí. Deus me chamou para algo diferente. Eu não sou igual, eu não sou um Bruno diferente, mas eu sou um pastor diferente. Né? Por exemplo, eu morei ali perto do folclore, logo quando eu casei ali no bosque, né? Você sabe o que eu fiz lá? Tem um folclore, tá? A festa praticamente dentro de casa, que eu morei ali. Você sabe o que eu fiz? Eu abri a minha casa e fui vender água. Todo mundo passava por mim, pastor, o senhor aqui, eu estou aqui é a minha casa. E eu estou vendendo água. E dando muitas vezes um panfleto, uma mensagem de Deus ali. A pessoa ia para a curtição ali, depois ela vai ler o panfleto, vai entender alguma coisa, então vai falar com ela. Eu já fiz trabalho Por exemplo, eu fiz um trabalho uma vez em São João da Ponta, que eu tive muito julgamento, né? Fiz um arraial do povo de Deus. Com muito sorteio, as pessoas dançavam e brincavam. Eu me lembro que alguém falou para mim, ai, pastor, eu estou escandalizado
risada com isso, gente dançando, não sei o quê. Um profundo desconhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que Miriam dançou na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele quando vencia com seu povo, ele dançava, bailava. O que é bailar? Ele bailava comemorando as vitórias. Então, eu não estou nem aí para o julgamento. Deus me chamou dessa forma diferente. Depois, passaram algum tempo, a pessoa que falava de mim tentou fazer igual. Então, às vezes, é por inveja, porque as pessoas querem ser a gente, porque não tem coragem. Né? Por exemplo, para levar esse evento que eu levei mais de 300 jovens de Curuçá para Castanhal, eu tive a sacada de levar a minha liderança todinha para Castanhal para vender jujuba. Entendi. Eu saí de Curuçá, fui com mais de 15 jovens, quase 20 jovens, vender jujuba. Eu tinha que arrecadar uns 3 mil reais, se não me engano, para escrever todo mundo. Que esses eventos são pagos, né? Cada jovem é pago. Você sabe qual foi a ideia que Deus me deu? Junta a liderança, todo mundo trabalha e paga a inscrição de todos os jovens, mais de 200. E eu levei a galera para trabalhar, só os líderes, né? Os novatos eu não levei. Levei a galera para trabalhar, vendemos jujuba, todo mundo no sinal e paguei uma inscrição de todo mundo. E todo mundo foi feliz, dançar, outros se animaram. Levei 3 ônibus de Curuçá, cheio de jovens, com mais 5 carros. Outra hora eu fiz eventos e tinha pegada de dança. Uma vez eu fiz um culto do arroxo. Culto do arroxo. Meu Deus, que é isso? Culto do arroxo. Eu coloquei assim na porta da igreja um asão pintado de roxo. Um ar pintado de roxo. O que é isso aqui? É o culto do arroxo. Era só uma estratégia para chamar o jovem. Entendeu? O marketing. Isso. Eu fiz uma vez o culto aqui em Curuçá. Era uma pegada de carnaval, não, de... Sabe aquele negócio de Halloween? Sim. Não sei o quê? Sim. Do feriado? Sim. Sim. Pois é, Deus me deu uma visão ali. Aí eu fiz a noite do esquisito. Aí eu, como pastor da juventude, disse para todos os jovens vir diferente. Uns vieram com a camisa do papão, outros vieram de chuteira, outros vieram com uma máscara, outros vieram com uma peruca, outros vieram pintados, todo mundo pro culto assim. Todo mundo me criticando. Eu não tô nem aí. Eu fiz o culto do esquisito e foi um dos cultos mais memoráveis, a igreja lotada, todo mundo adorando a Deus. E uma estratégia diferente para chamar jovem. Fiz campeonato de futebol, fiz dias de lazer, tantas coisas, Cristian, assim, diferente. Né? E Fagner, como é que prepara essa juventude para o carnaval? Como é o carnaval da sua igreja, do pastor Fagner? Bem, hoje eu estou como auxiliar, né, na igreja do meu querido amigo pastor Anso. Hoje, desde quando eu saí da frente da juventude, nós estamos sendo liderados, a juventude está sendo liderada pelo pastor Neto. Acho que você conhece, Neto Galvão, nosso amigo. Sim. Nós deixamos com ele, nós ajudamos. Né? Hoje, como eu te falei, Deus tem me chamado com um propósito ainda maior para defender essa juventude. E eu tenho orado por isso, né? Porque eu vou levar porrada de tudo que é lado. Porque quando Deus nos chama, você tem que ter coragem, né? E vai aparecer pregações, vai aparecer pessoas que não acreditam nos teus sonhos, vão aparecer, quando você sonha, vai aparecer pessoas de tudo que é jeito, pessoas que vão apertar na tua mão, pessoas que vão concordar com você, pessoas que vão tentar dizer que não é o teu tempo, é o tempo dele só, é o tempo do outro, nunca chega o teu tempo. Né? Quando você está para abençoar a vida dele, para ajudar ele, para fazer as coisas, é de Deus. Quando chega o teu tempo, aí não é o teu tempo. E a gente tem que ter um amadurecimento espiritual para entender isso, para entender o que Deus quer da gente, porque a gente vai enfrentar a luta. Isso aí não vai, Cristo, isso aí não vai ter jeito. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Então, Deus está me preparando para algo maior, que eu não vou falar agora no momento, porque não é o momento. Mas, falando da juventude e do processo do carnaval, que foi a sua pergunta, nós sempre fazemos retiro de jovens. Aí uma sacada que aqui em Curuçá deu muito certo, que eu fiz por 3 anos aqui. Você conhece o Leão de Judá, né? Conheço.
essa estratégia, ela foi a ideia do pastor Anderson, né? Do pastor Anderson e do pastor Jefferson. Eles fizeram o primeiro retiro de jovem lá, foi um sucesso. Eu cheguei aqui na cidade nesse período e com o nosso jeito de trabalhar, alavancamos ainda muito mais, né? A juventude. E continuamos o processo do retiro dos jovens lá no Leão de Judá. Quero mandar um grande abraço para minha amiga lá do Leão de Judá, o casal de amigos lá. Leão de Judá, top das galáxias para fazer evento com jovens. A gente ia para lá, fazia os retiros. Como eu tinha o conhecimento da liderança de jovens lá de Belém, eu trouxe o melhor de lá para cá. Pastora Anaíse, Bruno Alberto, outros pastores jovens. Eu comecei a trazer inovações para cá, para Curuçá, né? Tudo na bênção ali com o pastor Anderson. E a gente ia para o Mangal, fazia... como é que chama, Wesley? Fazia trilha radical. Show. Passeio de barco. Fazia eventos lá fazia dinâmicas com os jovens lá no Leão de Judá. E a gente passa assim, nesses feriados, a gente, com estratégia, chama a atenção do jovem, coloca eles juntos no feriado, 4, 5 dias, e a gente protege eles de não julgando as pessoas. Cada um Deus vai chamar no momento certo. Mas a gente tem um retiro espiritual de brincadeira, de lazer, de oração, de louvor, de palavra, de dinâmicas, de uma intimidade com Deus maior, que vai amadurecer esse jovem para enfrentar as guerras da sua vida, né? Não, tá certo, olha, pastor, quando eu frequentava, costumo dizer assim, eu tô afastado, meio que afastado da igreja, mas não de Deus, né? Sim. Mas, assim, eu deixei todo esse processo de julgamento de lado, mas isso me mexia muito. Quando eu estava de firme e forte, eu ligava muito para o ser humano. O que é que o cara está pensando? O que é que o cara está pensando de mim? Uma vestimenta, eu não posso estar em certo lugar, eu não posso achar graça, eu tenho que ser triste. É tipo o estereótipo do evangélico, que tem que usar só roupa social e uma havaiana no pé, e a mentalidade das pessoas é isso. Eu fui muito julgado, porque eu uso bermuda, eu jogo bola. Um dia tem um fato engraçado, Cristian, deixa eu contar aqui. Um dia tem um fato engraçado, logo quando eu cheguei em Curuçá, com os amigos, pelo meu jeito brincalhão, meus amigos todos acharam graça em mim. Eu sou volante, né? Volante tem que marca, né? Camisa 8, camisa 5 é de marcação. Eu, acostumado a disputar campeonato, quando eu cheguei em Curuçá, comecei a jogar muita bola. Eu jogo, né? Aí comecei a marcar muitos os meias, né? Eu tenho um amigo, Jandes, conhece o Jandes? Claro. Eu me lembro que eu marcava muito ele, meu amigo Robinho. E tinha uns caras que se alteravam um pouco comigo. Esse pastor bate muito e tal, a gente brincava, né? A gente joga... Tem um futebol aqui que eu amo demais, que é o Repados. Hoje que eu jogo, mas o Repados 40. Em 2 anos que eu jogo, completei 40 anos, eu jogo esse Repados. Eu amo muito esse futebol, é muito legal, porque é um futebol tradicional aqui em Curuçá e muito disputado. Muito disputado, Cristian. E é muito legal. Uma vez todo mundo achou graça de mim, porque chegou alguém e tal. O jogo pegado, tava 1 a 1, alguém me bateu. Pá! Aí eu senti aqui na costela, né? Aí tá, na outra jogada ele veio e me deu outro carrinho. Pá! Me bateu de novo. Quando foi na terceira vez, eu já esperto, deixei a mão assim no peito dele, né? Pra me proteger. Passou, eu deixei a mão no peito dele. Ele fez assim, pá! Aí o cara disse assim, já tinha me batido 3 vezes. Aí ele disse assim, nem parece que é pastor. Eu disse, não, eu sou pastor. Não sou teu filho pra estar apanhando aqui. Tá certo. Esse tipo de coisa, eu uso bermuda, eu tenho uma vida normal. Eu entendo, Cristian, que o processo Deus vai fazendo de dentro para fora. E não, pastor, eu entendo assim, ó, que não só o pastor Fagner é diferente, como a tua igreja tem que ser diferente. Porque, como eu falei de limitação, de instituição, eu acho que se fosse outras igrejas, teria muita crítica, principalmente de dentro da igreja. Mas se a tua igreja te dá essa liberdade, o que vem de fora não tem que te atingir, com certeza. O trabalho tem que ser continuado. Sim, é claro que a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com a aparência do mal, né? Por exemplo, aconteceu um fato comigo, vou te confessar aqui. Aconteceu um fato comigo, eu fui para Goiânia. Eu vou falar de Goiânia aqui, por favor, não se ofenda. Mas alguém disse para mim, não sei se é verdade, mas eu estava lá e tal, congregando, aí fui para um determinado lugar. E tem um determinado lugar lá que é tradicional, o pastor lá tomava vinho, por exemplo, tomava um vinho. A Bíblia não fala que
beber é pecado. A Bíblia fala da embriaguez. E eu não tô aqui defendendo quem bebe, não é isso. Ah, o pastor está defendendo, tá? Não é isso. Por exemplo, acabei de contar no início da nossa conversa que a bebida foi um processo muito ruim para mim. Eu entendi isso. Para mim também. Eu me lembro que eu cheguei em Goiânia, alguém disse assim, não bebe, pastor. Bebe que aqui é normal. A gente toma aqui um vinho e aqui é normal para nós tomar um vinho. Eu disse, não, é a cultura. Tem lugares que é a cultura tomar um vinho e tal. Eu disse, não, pode ficar à vontade. Tome aí. Eu acho melhor não tomar, porque quando eu tomo eu começo a ficar muito rico, começo a me achar muito bonita. Comecei a brincar, né? Levei na esportiva. Mas ali, era o momento ali. Eu podia dizer, então eu tô aqui em Goiânia, vou encher a cara de vinho. Mas não era. Eu entendi que aquele processo ali da bebida não fez muito bem para mim. Também não julgo ninguém. Volto a dizer. Eu tenho muito cuidado com essa questão do julgamento, sabe, Christian? Porque eu sofria muito com isso. O que eu fazia? Não parece pastor. Hoje, né? Sou pastor, né? Há 6, 7 anos. Mas como líder de jovem, eu sofria muito. Esse jovem aí é muito mundano. Eu fazia eventos, alugava... Uma vez eu aluguei uma aparelhagem, Christian. Eu aluguei uma aparelhagem e fizemos um processo de consagração, oramos e fiz um grande evento. Chamei muito jovem e fiz meu processo lá. Eu fui muito criticado por conta disso. O pastor aluga uma aparelhagem, porque não sei o quê. Deus tocou no meu coração, eu aluguei. O dono da aparelhagem era um homem de Deus. Estava ajudando o trabalho dele. Eu sou criticado às vezes porque eu jogo bola, porque eu uso bermuda, porque eu tenho esse linguajar, que eu tenho que ter um linguajar formal, eu tenho que usar gravata, se eu pregar e não tiver o paletó, não é pastor. Então, eu não digo muito para essas coisas, não. Eu estou aqui de camisa social por um acaso, Christian. Porque eu vim da igreja agora, curso de domingo, então a gente usa um pouco social. Mas você me vê normal, camisa polo, normal. Claro. Eu não tenho muito isso. Então, a gente vai olhar as pessoas que Jesus alcançou. Jesus ia muitas vezes para os eventos, para as festas, para alcançar aquele. A diferença é que ele não deixava se influenciar. Ele influenciava as pessoas, né? Ele tinha um foco, um direcionamento e um propósito. Isso. Não estava um propósito. À toa. Isso, não estava à toa. Né? Quando ele vai na casa lá e diz, olha, hoje teve salvação na tua casa, lá estava rolando uma festa. Né? Quando ele vai em outros lugares, né? Quando ele chama, por exemplo, Levi, Jesus está passando, eu sempre costumo falar sobre isso, tinha muitos bonzinhos. Tem um texto que diz que Jesus chamou Levi. Jesus está escolhendo seus discípulos e ele passa e vê Levi. E quem era Levi? Um cobrador de impostos. Era como se fosse um cara de Curuçá que morava em Castanhal, mas cobrava imposto de Curuçá. Um curuçaense. Era como se fosse assim. Levi era um judeu que trabalhava para Roma. Então ele cobrava imposto do próprio povo dele. Jesus podia escolher um bonzinho, né? Um bonzinho que não... Mas Jesus olhou de uma forma para Levi, penso eu, que chamou a atenção de Levi. Levi fazia a cobrança dele, Levi fazia o que fazia, era malquisto, uma pessoa malquista era mal falada na cidade. Jesus olha para ele de uma forma que ninguém viu, de uma forma que ninguém olhava. Todo mundo que olhava para Levi, olhava para ele com julgamento. Jesus olha para ele diferente. Jesus diz, Levi, segue-me. Preste atenção que Levi deixa tudo que ele está fazendo e segue Jesus. Porque ele sentiu. Você me entende, Christian? Ele sentiu. Então não teve julgamento ali. Jesus chamou ele e ele obedeceu e largou tudo. Às vezes, para você estar nos ouvindo aí, é difícil largar uma coisa ou outra, mas quando Jesus chama, não tem jeito. Então, eu sempre falo, ele podia ter chamado um bonzinho certinho, mas ele foi lá e chamou aquele que era mal. Então, Jesus tem as suas formas. Então, Jesus me chamou, eu digo sempre, não é todo mundo que vai acreditar no meu chamado. Eu sei disso. Eu enfrento muitas críticas. Eu sou muito julgado por conta disso. Mas foi o chamado que Deus me deu. Né? Foi a maneira que ele me chamou para pregar o seu amor para outras vidas. Eu quero falar do amor de Jesus sem julgamento até o final da minha vida. É isso que eu quero fazer. Wagner, para a reta final, tenho 3 perguntas para a gente finalizar aqui.
como é que o Fagner chega a uma rádio? Tu tem experiência de rádio? Porque, assim, todo pastor, ele sabe falar, se expressar bem, claro, né? Do jeito dele, da forma dele, mas é um cara que está ali para informar, espalhar o evangelho. Mas experiência de rádio, você tem experiência de rádio? Não? Eu já tinha uma experiência lá na Indeu, de trabalhar com rádio, né? De ter trabalhado numa rádio lá na Indeu. Chego em Curuçá, o pastor Anderson consegue um espaço na Curuçá FM e a gente começa a ajudar o pastor Anderson, o meu amigo Sandrinho, DJ Sandrinho, que é mototáxi, vendedor, não sei se tu conhece o Sandrinho. Ele começa a dirigir o programa, eu começo a ajudar lá, de alguma forma. E o Denis, meu amigo Denis Pinheiro, tu conhece? Claro, conheço. O Denis Pinheiro foi que me fez o convite, eu sou muito grato ao Denis Pinheiro. Foi o cara que me convidou, que me chamou, junto com a minha... O Denis Pinheiro já tinha uma amizade com a minha esposa, e a gente tem empresa, a gente precisa divulgar. A gente uniu meu negócio com o negócio da minha esposa, que é a Gás Curuçá, e meu negócio de marketing. A gente começou a, no princípio, divulgar. Mas como eu trabalho com a juventude, prego o amor do Senhor Jesus, eu falei com o Denis, e o Denis Pinheiro, que era, na época, presidente da Curuçá FM, me abriu uma porta de meia hora. Depois ele aumentou meu horário de 1 hora e eu estou até hoje. Hoje o presidente é o Amarildo Favacho, um grande amigo que tem conduzido também muito bem. Mas eu tenho que ser grato ao Denis Pinheiro, ele abriu o espaço. Eu já estou mais de 5 anos na Rádio Curuçá FM. Curuçá FM, ali falando do amor de Deus sem julgamento, falando do amor de Deus, pregando as boas novas. E do meu jeito descontraído, brincando, adorando a Deus e pregando o amor do Senhor Jesus. Pastor, amanhã a gente vai quebrar tudo ali. Eu, Cebola e Maurício. O espaço está aberto. Cara, eu me divirto muito com vocês. Vocês têm é claro que eu tenho um segmento, né? A gente tem a nossa área, você tem essa área, as tuas brincadeiras com Cebola. Eu acho engraçado algumas brincadeiras, outras... As sacadas que tu tem, eu acho muito, muito bacana. Inclusive, eu falei para muita gente, olha, não é mais Curuçá extremo, agora é Pará extremo. Aí meu amor falou assim, poxa, mas estava tão legal que o Curuçá extremo. Eu digo, não, amor, mas quem quer avançar mais, né? E outras pessoas falam, e aí a gente vai entender o propósito e eu quero te fazer umas perguntas lá no programa amanhã. Beleza. É muita alegria te receber o Cebola, receber essa juventude aí, sem julgamento, mas pra gente entender, pra gente bater um bate-papo assim como a gente está hoje aqui. Muito bacana. Fagner, eu quero que você deixe uma mensagem inspirada na Bíblia para as pessoas que estão sem fé nesse momento, para as pessoas que querem acreditar, e tudo passa mesmo pela juventude, né? A juventude, ela é o futuro, né? É o amanhã, são essas pessoas que vão construir Curuçá, e assim, existe um ditado, pastor, se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar pelo lugar onde a gente mora. Então, eu queria que tu mandasse uma mensagem inspirada na Bíblia e outra uma mensagem para Curuçá, do pastor Fagner. Ou pode unir as duas aí. Olha, tem muitos textos, né, que a gente pode usar. Quero lembrar aqui de Eclesiastes 12, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais dirás, não tenho neles contentamento, ou não tenho neles prazer. Por que o mal ele investe tanto na juventude? Porque a juventude tem força, né? A juventude tem talento. A juventude tem, assim como eu vejo a tua equipe, de muito talento. Por que o mal trabalha? E o alvo principal é a juventude. Por quê? Por que muitos jovens sofrem com a questão das drogas, sofrem com a questão de vícios, né? Que faz mal. Estamos falando de maus que fazem para a sua vida física, né? Para o seu corpo. Por que muitos jovens o mal trabalha para destruir? Porque sabe que Deus tem propósito para a juventude, né? A minha mensagem para a juventude lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Quando eu tiver velhinha, eu vou lembrar de Deus. Não, o dia de lembrar de Deus é agora. Você tem 14 anos, você tem 15, você tem 18, você tem 20. É agora, nessa hora mesmo, para você... A Bíblia diz, eu vos escolhi porque sois jovens e sois fortes. E já venceste uma maligna. Então, é um chamado para a juventude. Deus tem um propósito para a tua vida, jovem. Deus quer te tornar um profissional.
Deus quer te tornar uma pessoa especial. Deus tem um projeto grandioso para a tua vida. Nem todo mundo vai ser pastor de jovem, como eu trabalho. Alguns vão ter talento para rádio, outros vão ter talento para o esporte, outros vão ser médico, outros vão ser grande advogado, outros vão ter um canal de sucesso, como o Pará Extremo vai ser de sucesso. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Né? Vai ser pelo teu talento, Christian. Amém. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Pelo teu talento. Me permita, amigo. Mas essa é para você. Pelo teu talento, pela formação que você tem, os princípios do temor de Deus que você tem, você vai ser um cara de sucesso. Você vai ser um cara que vai romper. Deus vai fazer um propósito na tua vida que vai alcançar muitas pessoas. Né? Começa pelo lado da brincadeira e vai para um lado, né, que Deus vai falar com as pessoas. E não sei a forma que Deus vai te usar. Mas se você dar lugar, Deus vai te usar. Né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Para lembrar do Senhor no dia da mocidade. Da questão da nossa amada cidade, que agora é minha cidade. Né? Alguém disse assim, tem que ser curuçaense da gema. E eu tenho até um texto bíblico para falar para isso, que eu casei com uma curuçaense. Né? Então, eu me sinto curuçaense da gema. Porque a Bíblia diz que quando a gente casa, né, o marido e a mulher se tornam uma só carne. É ou não é? É o que a Bíblia diz. Eu casei com uma curuçaense, não aceito ninguém dizer que eu não sou curuçaense. Eu sou curuçaense. Verdade. Ei, pastor, só quero também finalizar aqui te deixando um elogio da seguinte maneira. Eu sempre pensei isso quando a gente começou a entrar em contato. Pastor, eu tenho 37 anos, você tem 42 anos e eu sou uma pessoa assim, pastor, que se eu não te conheço, eu não tenho intimidade nenhuma contigo, eu escuto alguém falar de ti, eu falar que o pastor prega assim, o pastor prega desse jeito, eu falo, gente, eu não posso emitir uma opinião sobre o pastor Fagner, porque eu não conheço ele. Então agora a gente já se conhece, da feita que eu te conheço, também não existe quem possa interromper esse relacionamento, porque muito ruim, às vezes, tu conhecer uma pessoa através da boca de outras pessoas. Então, eu falei assim, eu senti o Fagner. Não, o Fagner está insistindo, está conversando comigo e tal. Então, ele quer que a gente troque um conhecimento. Pô, será que não já chegaram, falaram coisa ruim de mim para o Fagner, alguma coisa? Então, vamos sentir o Fagner. Então, eu acho que, assim, uma palavra que exemplifica a sua personalidade é não julgar. Porque, com certeza, chegou muitas coisas boas, assim como muitas coisas ruins, e nada melhor do que trocar uma conversa, uma experiência para dizer, será se é isso ou será se não é isso? Então, te agradeço de coração. Amém. Fala sempre a verdade. Como você disse o testemunho do seu tio, ele não teve experiência no mundo. Eu tive experiência no mundo. Eu tive muitas experiências no mundo. Eu fui pastor de 3 igrejas diferentes. Às vezes eu falava assim, olha, eu já fiz isso. Aí alguém disse, não, pastor, o senhor não fez isso. Não, eu fiz pior. Não, pastor, o senhor não fez. Fiz pior. Eu fiz pior. Porque às vezes a pessoa pensa, pastor, porque a gente tem uma formação e tal. Não, ele vai para o céu, aí volta do céu, aí prega, depois vai para o céu. Não, eu estou aqui na terra, eu como, eu fico doente, eu jogo bola, eu interajo com meus amigos, de forma estratégica, eu prego a mensagem do Senhor Jesus do jeito que Ele colocou no meu coração, eu prego para as pessoas. Eu erro, eu peco, Christian, eu erro, eu aprendo com meus erros e as pessoas vão julgar, mas é assim mesmo. Vão ter aflição, é assim mesmo. A gente precisa entender que esse processo... Ainda agora há pouco eu estava na igreja e o pastor estava falando de amar o próximo, de semear o amor. O pastor Anderson, a quem eu tenho muito respeito e consideração. Ele estava falando, agora há pouco, antes de eu falar contigo, ele estava falando sobre semear o amor, sobre semear para colher lá na frente. Então, ele deu um exemplo de pessoas que lembram da gente, ele deu um exemplo de alguém que ele ajudou, que lembrou dele e ajudou ele. Então, eu também tenho essa opinião. O nosso papel não é fazer julgamento. Isso o diabo já faz. Desculpa eu falar aqui diabo. Desculpa aqui eu falar mal. Tá certo. Isso o mal já faz. O jovem, o homem, a mulher, não precisa. O que foi que Jesus disse para a mulher adúltera? Todo mundo jogando. Olha, Jesus, fizeram uma encruzilhada para Jesus, correto? Olha,
do tempo de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. E o Senhor, o que é que diz? Quer dizer, se Jesus dissesse, apedreja a mulher, e eu acusar Jesus que ele não tinha o amor que ele pregava. Mas se ele dissesse, não, vai embora. Aí, o que é que eu falar para ele? Ia dizer que ele estava contra as leis de Moisés. Então fizeram uma encruzilhada. E às vezes botam a gente, tentam colocar a gente em situações difíceis. O que foi que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Correto. Aí os caras, aí eu vou usar aqui bem o linguajar de jovem. Aí os caras foram saindo, um por um. Foram saindo, um por um. O testemunho ocular, aquele que viu, porque ela foi apanhada em adultério. Aí eu digo, eu sempre brinco que o mundo já é machista desde esse tempo. Trouxeram a mulher adultério. Cadê o homem? Verdade. Com a porta. Ela estava adulterando, então trouxeram. Cadê o homem? Trouxeram só a mulher, né? E aí o julgamento em cima da mulher. E Jesus, palavra, disse, quem tiver pecado, quem não tiver, atire a pedra. Todo mundo saiu, porque todo mundo tinha pecado. Então, assim que eu penso. Então, Jesus disse para ela, cadê os teus acusadores? Ela disse, não estão nenhum, Senhor. Foi o que Jesus disse, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Né? Ei, pastor, antes de finalizar, eu só vou mandar um abraço aqui pro pessoal, né, que eles entraram na live, só que assim, a gente não gosta de interromper, aí tem um tempo só para mandar um abraço pro pessoal, e pastor, dizer assim que a última parte do evangelho, para que Jesus volte, para quem acredita, seria a pregação do evangelho pelos 4 cantos, né? Porque Deus não confiou aos anjos essa missão que já teria acabado, já teria solucionado tudo. Confiou a nós, homens, porque nós temos testemunho. Nós erramos, nós matamos, roubamos, adulteramos. Os anjos são perfeitos, não tem mensagem. Carne, né? Nós temos mensagem. Exatamente. O próprio Deus vem aqui para nos mostrar, olha, eu venci, vocês podem vencer também. Claro, porque em toda a cadeia, até a ciência que rejeita a Bíblia, em toda a cadeia tem uma parte onde tem um culto, ou é um pastor, ou é um padre, porque só a Bíblia, eu nunca vi alguém se converter pelo livro da ciência, mas eu já vi milhões se converterem pelo livro da Bíblia. Verdade. Então, verdade. Né? Pastor, mandar um abraço para a galera. Eu quero mandar aqui um abraço para o Paulo Jetler, que sempre está com a gente. Um abraço. Wesley. Mandar um abraço para Paula, aqui, Paula Nayana, né? A Yaya. Claro, um abraço. Pro Tecnogame, pro Samuel Brito. Já, deixa eu ver mais aqui. Gente, o Samuel, né, mandou um oi. Quero mandar um abraço para todos vocês. E amanhã, às 2 horas, ao vivo, 2 horas, 14 horas, lá na Rádio Curuçá, programa Hora da Graça, com o pastor Fagner. Pastor, deixa sua mensagem aí e se despede. Meus queridos, que Deus possa abençoar cada um. Primeiro, quero te agradecer, Christian, pelo convite. Está descarregando o celular, mas quero te agradecer pelo convite. Te aguardo amanhã com a tua equipe, amanhã 2 horas da tarde. Quero dizer a todos que acompanham essa live que Deus enviou seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vontade de Deus não é que ninguém pereça, mas a vontade de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. Então, nós erramos. Não podemos permanecer no erro. A gente aprende com o erro e continua prosseguindo. O mal sempre quer que a gente pare, que a gente estagne, que a gente caia no julgamento, né? Mas lá em Romanos capítulo 8, por exemplo, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, caminhar para frente. Eu errei. O erro não pode ser um horário marcado. Eu vou errar agora, não. Mas se eu errei, eu tenho que caminhar, eu tenho que aprender com o erro, eu tenho que prosseguir. E essa mensagem que eu quero deixar aqui. Prossiga. Não deixe as pessoas te julgar. Não paralise pelo julgamento, pelo que as pessoas falam. Entenda que isso faz parte. Ame. Nós podemos amar os 10 mandamentos em 2 só, Christian. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. A gente quer ser
tão correto, muita gente não ama o nosso próximo, né? Então, o grande mandamento é amar o próximo, é ter amor, é ter consideração, é ter respeito, é entender. Então, essa mensagem que eu quero deixar hoje, que eu ouvi agora há pouco. Amar. A gente não consegue amar o nosso próximo, a gente vai ter muita dificuldade de amar a Deus. Pode ter certeza disso. Ah, eu amo a Deus, mas não amo meu irmão. Tá difícil. A gente tem que aprender a amar. Às vezes não é fácil. Amar aqueles que nos apedrejam. Não estou dizendo que é fácil. Mas esse é o mandamento do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Cristian, e todos aqui que estão participando da live, e os que vão participar, porque tu vai postar, né? E todos que vão participar. Beleza, pastor? Só lembrando que a gente vai postar no YouTube, vamos postar no Kawai, tudo aí com o nome Pará Extremo. Beleza, pastor? Fique com Deus e Amém. Continue. Amém. Continue. Amém. Até amanhã, Obrigado. pastor. Obrigado, Cristian. Deus abençoe. Tamo junto. Vamos que vamos. Olha, Vamos. Cristian, eu tenho um bordão que é o seguinte. Vamos que vamos. Pois é, tu manda pra mim isso. Bacana, legal, gostei. Me coloca lá nesse canal lá, viu? E vamos junto, né, nesses projetos. Amanhã a gente conversa mais. Seja lá Tranquilo. o que for, Deus tem um propósito para nós. Vamos que vamos, meu amigo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Um abraço, pastor. Fica com Deus. Amém. Quero mandar um abraço aqui nessa despedida pro Derek. Derek, um abração, meu amigo. Fica com Deus também. Tchau. Cara do Cebola.